Fala, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão, beleza? Então, gente, hoje eu vou falar de uma série de televisão que é a minha favorita, não é à toa, tem a minha idade, por acaso, 30 aninhos, que é a série mais longa de animação aí da televisão, já passou por vários processos de mudança, vozes, falando no português. Mas ainda assim é uma série premiada, que faz muito sucesso, alguns acham que já era para ter acabado, também acho que já era para ter acabado, mas enfim, tá aí. Os Simpsons, muita coisa legal aí. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Se você não gosta, eu peço que você fique aqui, quem sabe eu consiga convencer você. E se você não gosta, eu peço que você comente aí pra mim. O que mais você não gosta na série? Eu acho interessante a gente debater aqui. Comenta aí embaixo pra mim. E já aproveitando esse gancho, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Tá chegando agora? Muito bem-vindo! Curte se você já está habituado. Todo domingo tem vídeos aqui, esses escaneamentos mais completos, falando sobre bastidores, sobre os atores, sobre tudo que é mais envolvente na série, tudo que é mais interessante, falando algumas cenas mais importantes. O vídeo fica um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que você vai gostar no fim, tá bom? E toda terça-feira tem uma crítica humilde, bem tranquila, bem relax, de boa, falando de algum filme que eu vi recentemente, indicando para você alguma série. E também eu estou querendo muitas dicas suas também de filmes e séries para a gente estar falando aqui no canal. Então, vamos embora ver os Simpsons? A série é focada nas aventuras de uma típica família suburbana do meio-oeste estadunidense. Pai, Homer Simpson, é inspetor de segurança da usina nuclear de Springfield. Marge Simpson, sua esposa, é uma dona de casa estereotipada. O casal tem 3 filhos, Bart, um garoto rebelde de 10 anos, Lisa, uma menina prodígio de 8 anos, que adora tocar saxofone, e Meg, a caçula da família, um bebê que não fala. Completam a família um cachorro chamado Ajudante Papai Noel, além de um gato chamado Bola de Neve. Os produtores decidiram que os personagens não envelheceriam ao longo da série, embora celebrações como festas religiosas e de fim de ano aparecem com frequência. Há ainda um grande número de personagens menores, desde parentes da família até coadjuvantes eventuais. O programa inclui um conjunto de personagens peculiares, amigos de trabalho, professores, amigos, familiares, parentes, moradores e celebridades locais. Os criadores originalmente destinaram muitos desses personagens para preencherem funções na cidade. Alguns deles ganham papéis que se expandiram e posteriormente atuaram em seus próprios episódios, de acordo com Matt Groening. O show adotou o conceito de um grande elenco de apoio e de uma sitcom. O criador dos Simpsons, Matt Groening, concebeu a ideia da série na sala de espera do escritório de James L. Brooks, produtor do The Tracey Ullman Show, que desejava incluir pequenos esboços de animações antes e depois dos intervalos comerciais. Brooks havia pedido a Groening que lhe desse uma ideia para uma série de curtas animados. Groening tinha a intenção de apresentar sua série em quadrinhos chamada Life in Hell. No entanto, Groening percebeu que a animação de The Life in Hell implicaria na rescisão dos direitos de publicação de sua obra. Ainda na sala de espera, ele escolheu criar novos personagens, formulando sua própria versão de uma família disfuncional. A família Simpson fez sua primeira aparição em curtas animadas exibidas no The Tracey Ullman Show, em 19 de abril de 1987. Groening elaborou aos animadores pequenos esboços, presumindo que eles iriam ser melhorados no processo de produção. No entanto, os animadores simplesmente reproduziram seus desenhos, o que deu origem à aparência imperfeita dos personagens nos primeiros curtas. A animação foi produzida domesticamente nos estúdios da Klasky Csupo, sendo que Wes Archer, David Silverman e Bill Coop foram os animadores da primeira temporada. George Pelusi foi quem decidiu colorir os personagens de amarelo. Em 1989, uma campanha de produção transformou os Simpsons em uma série de meia hora para a Fox Broadcasting Company. Brooks negociou uma cláusula no contrato com a Fox que impedia a emissora de interferir no conteúdo do programa. Groening disse que seu objetivo ao criar o programa era o de defender ao público uma alternativa ao lixo mainstream, entre aspas, que assistiam. Ih, rapaz. A série de meia hora estreou em 17 de dezembro de 1989 como especial de Natal Simpsons Road on a Open Fire, Some Enchanted Evening. Foi o primeiro episódio produzido, mas foi transmitido em maio de 1990,
como o último episódio da primeira temporada, devido a problemas na animação. Em 1992, Tracy Ullman moveu uma ação judicial contra a Fox, alegando ser a fonte do sucesso da série. Na ação, Tracy desejava receber uma parte dos lucros dos Simpsons, o que foi rejeitado pelos tribunais. Os Simpsons possuem 6 membros do elenco principal: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright e Ed Smith, Hank Azaria e Harry Shearer. Castellaneta faz Homer Simpson, Abraham Simpson, Krusty, Barney Gumble e outros personagens masculinos adultos. Julie Kavner faz a voz de Marge Simpson e suas irmãs Pat Bouvier e Selma Bouvier, além de outros vários personagens menores. Castellaneta e Kavner eram uma parte do elenco do The Tracy Ullman Show e foram dadas as partes para que não seria necessário novos atores para o elenco. Cartwright faz as vozes de Bart Simpson, Nelson Muntz, Ralph Wiggum e de outras crianças. Smith faz a voz de Lisa Simpson e é o único membro do elenco que regularmente interpreta apenas um personagem, embora ocasionalmente ela interprete outros personagens ao longo dos outros episódios. Os produtores decidiram realizar uma escolha de um elenco para o papel de Bart e Lisa. Smith tinha sido inicialmente convocada para o papel de Bart, mas diretora de elenco Bonnie Pietila acreditava que sua voz era muito aguda para o personagem. Então foi convocada para o papel de Lisa. Cartwright originalmente fazia a voz de Lisa, mas ao chegar na audição ela descobriu que Lisa era simplesmente descrita como a filha do meio, e que no momento não tinha muita personalidade. Cartwright se tornou mais interessada no papel de Bart, que era descrito como desonesto e irreverente. Cartwright é a única dos 6 principais integrantes do elenco dos Simpsons que já haviam sido treinados profissionalmente em dublagens antes de trabalhar na série. Azaria e Shearer não dublaram nenhum dos personagens da família Simpson, mas fizeram a maioria das vozes dos personagens do sexo masculino, na cidade de Springfield. Azaria, que tem integrado uma parte do elenco regular de vozes dos Simpsons desde a segunda temporada, faz as vozes de personagens recorrentes, como Moses Slack, Chef Wiggum e Apu na raça Pima Petillon. Shearer realiza as vozes de Sr. Burns, Waylon Smithers, Diretor Skinner, Ned Flanders, Lovejoy e o Dr. Hibbert. Cada membro do elenco principal ganhou um Primetime Emmy Awards de melhor atuação de voz. Com uma exceção, os créditos finais de cada episódio listam apenas os dubladores sem seus respectivos personagens. Tanto a Fox quanto a equipe de produção queriam manter suas identidades em segredo durante as primeiras temporadas e, portanto, fechavam as portas na maior parte das sessões de gravação. No entanto, a rede finalmente revelou os papéis que cada ator realizava no episódio Old Money, porque os produtores disseram que os dubladores deveriam receber o crédito por seu trabalho. Em 2003, o elenco apareceu no episódio Talk Show Inside the Actors Studio, fazendo performances ao vivo das vozes de seus personagens. Até 1998, os 6 atores principais eram pagos com um salário de $30 mil por episódio. Em 1998, eles estavam envolvidos em uma disputa salarial com a Fox. A empresa ameaçou substituí-los por novos atores, mesmo preparando audições para novas vozes. Groening, criador da série, apoiou os atores em sua ação judicial. O problema foi resolvido e de 1998 a 2004 foram pagos $125 mil por episódio para cada dublador. A receita do programa continuou subindo com as vendas em DVD e em abril de 2004 o elenco principal parou de aparecer para as leituras de roteiros, exigindo que o salário aumentasse para $360 mil por episódio. A greve foi resolvida um mês depois e seus salários foram aumentados para algo entre $250 mil e $360 mil por episódio. Demais. Em 2008, a produção para a 20ª temporada foi interrompida devido a negociações de novos contratos com os dubladores, que queriam um salário próximo ao valor de $500 mil por episódio. As negociações foram concluídas brevemente e o salário dos atores foi elevado para $400 mil. Senta, meu filho, e chora. É pouco, entendeu? A sequência de abertura dos Simpsons é uma das características mais marcantes da série. A maioria dos episódios são abertos com a câmera passando do título do programa para a cidade de Springfield. A câmera, então, segue os membros da família a caminho de casa. Ao entrar em sua casa, os Simpsons sentam no seu sofá para assistir televisão.
A abertura foi criada por David Silverman. Foi a primeira tarefa que ele fez quando a produção do programa começou. A música da série foi composta pelo músico Danny Elfman em 1989, após Groening se aproximar dele pedindo uma música estilo retrô. Esta abertura tem sido considerada por Elfman como a coisa mais popular de sua carreira. Ora, não tem nada demais um pai dar um beijo em seu filho? Eu acho. A primeira equipe de roteiristas foi montada por Sam Simon e era composta por John Swartzwelder, Jon Vitti, George Meyer, Jeff Martin, Al Jean, Mike Reiss, Jay Coogan e Wallace Wolandarski. Tipicamente, o grupo consistia de 16 roteiristas que propunham ideias para os episódios no início do mês de dezembro. O autor principal de cada episódio escrevia o primeiro rascunho. As sessões de grupo reescreviam e desenvolviam roteiros finais, que permitiam adicionar ou remover piadas, inserir cenas e organizar releituras do texto por intérpretes vocais do programa. Em 2004, George Meyer, que tinha desenvolvido a animação desde a primeira temporada, era ativo nessas sessões. Ao passar um longo tempo, o escritor Jon Vitti inventou as melhores histórias em um dado episódio, apesar de outros escritores receberem os créditos no roteiro final. Cada episódio leva 6 meses para ser produzido, então a série raramente aborda acontecimentos atuais. Creditado em 60 episódios, John Swartzwelder é o roteirista mais prolífico de todos do programa. Um dos roteiristas mais conhecidos é Conan O'Brien, que contribuiu com vários episódios no início de 1990, antes de substituir David Letterman, anfitrião do talk show chamado Late Night. O comediante Rick Gervais escreveu o episódio Homer Simpson, This Is Your Wife, tornando-se a primeira celebridade a escrever um episódio e a primeira estrela convidada em um episódio da animação. Seth Rogen e Evan Goldberg, escritores do filme Superbad, escreveram o episódio Homer the Whopper. No final de 2007, os roteiristas dos Simpsons entraram em greve, juntamente com o resto do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos. Os escritores da série já haviam se juntado ao sindicato em 98. Matt Groening e James L. Brooks têm sido os produtores executivos durante toda a história da série. Sam Simon foi descrito por Brad Bird, antigo diretor da série, como um herói desconhecido, atuando também como supervisor criativo para as 4 primeiras temporadas. No entanto, ele estava constantemente em conflitos com Matt Groening, James L. Brooks e com a Gracie Film. Por este motivo, ele desistiu da série em 93. Antes de desistir, negociou um acordo para receber uma parte dos lucros anuais do programa e um crédito de produtor executivo, apesar de não trabalhar para animações desde 93. A posição mais envolvida no programa é a do escritor principal, que gerencia a produção para uma temporada inteira. A série é intencionalmente evasiva em relação à localização da cidade de Springfield. O nome Springfield é comum nos Estados Unidos e aparece em 22 de seus estados. Geograficamente, Springfield e seus arredores têm litoral, desertos, terras vastas, altas montanhas ou qualquer outro ambiente que seja requerido pela história ou piada. Groening disse que Springfield tem muito em comum com Springfield, Oregon, a cidade onde ele cresceu. Mais tarde, em 2012, ele acabou por revelar que, de fato, a cidade de Springfield na série situa-se no Oregon. Os Simpsons usam configurações padrões de uma sitcom, centrada em uma família de classe média, e sua vida em uma cidade norte-americana típica. No entanto, devido à sua natureza de animação, a série tem um escopo mais amplo do que o de sitcom normal. A cidade de Springfield age como um universo completo, no qual os personagens podem explorar os problemas enfrentados pela sociedade contemporânea. Por Homer ter um trabalho em uma usina nuclear, a série pode comentar sobre o meio ambiente. Através de Bart e Lisa na escola primária de Springfield, os autores ilustram questões controversas no campo da educação. A cidade possui uma vasta gama de canais de televisão que vão de programação infantil a notícias locais, o que permite que os produtores façam piadas sobre si mesmos e sobre a indústria do entretenimento. Alguns críticos dizem que a série é de natureza política e suscetível a um viés esquerda-direita. Al Jean admitiu numa entrevista que, abre aspas, nós, a série, somos de tendência liberal, fecha aspas, sendo que o termo liberal nos Estados Unidos equivale a progressista, ou seja, a esquerda estadunidense. Os autores frequentemente evidenciam uma valorização de ideias liberais, mas a série faz piada com todo o espectro político. Retrata o governo e as grandes corporações como entidades insensíveis que se aproveitam do trabalhador comum. Assim, os autores frequentemente mostram autoridades de maneira pouco lisonjeiras. Em Os Simpsons, os políticos são corruptos. Os religiosos, como o reverendo Lovejoy,
são indiferentes aos fiéis e a política local é incompetente. A religião também figura como um tema recorrente. Em tempos de crise, a família muitas vezes se volta para Deus, e assim o desenho tem abordado a maioria das grandes religiões. Você sabe de onde vieram os nomes da família Simpson? Dos parentes do colunista Matt Groening. Marge é sua mãe, Homer é o nome de seu pai e de seu filho, Lisa e Maggie são suas sobrinhas. Não há nenhum Bart na família de verdade, embora Groening diga que o garoto tem muitas características do irmão Mark e dele próprio. Por que os personagens são amarelos? Porque o Matt Groening disse que os personagens são amarelos porque se as pessoas vissem um flash amarelo, já sabiam que eram os Simpsons. Quantos empregos o Homer já teve, você sabe? Segundo o site Portal Simpsons, ele já teve 46 profissões. Seu Madruga mandou abraço. Sai daí! Qual a verdadeira idade do Sr. Burns? Nas temporadas antigas ele tinha 81 anos. Nas mais recentes ele tem 104. Sabe-se lá Deus quantos anos ele tem agora. Ah, excellent! Lisa Simpson é o personagem mais popular da série no Japão, acredite. O barulho da chupeta da Maggie foi gravado pelo próprio criador do desenho, Matt Groening. De 5 a 46 segundos leva a parte do sofá na abertura. Isso facilita a vida dos roteiristas, que podem adaptar o tempo quando necessário. Japonês, alemão, espanhol e francês são algumas das línguas que a animação é dublada. Nos países árabes, Homer bebe refrigerante no lugar de cerveja para não contrariar os costumes locais. Expressão constantemente repetida por Homer, virou verbete no Oxford English Dictionary. Mais de 600 convidados especiais já participaram de Os Simpsons, incluindo Stephen Hawking, Paul McCartney e André Agassi. Depois do fim da primeira temporada nos Estados Unidos, o desenho foi distribuído em vários países. No Brasil, a série foi lançada no SBT no início dos anos 90. A primeira temporada ganhou um prêmio Emmy e recebeu 4 nomeações adicionais. Apesar dos programas de televisão estarem limitados a um episódio por categoria, Simpsons Roasting on a Open Fire foi considerado um especial e nomeado juntamente com Life on the Fast Lane para melhor programa de animação. Life on the Fast Lane ganhou o prêmio. Simpsons Roasting on a Open Fire foi também nomeado para a melhor edição de imagem numa minissérie ou especial, enquanto The Call of the Simpsons foi nomeado para a melhor performance individual em mixagem de som para série de comédia ou especial. A música tema, composta por Danny Elfman, foi nomeada para a melhor performance em tema de abertura. E a dublagem no Brasil, que para mim é a melhor das primeiras temporadas. Homer Simpson foi dublado por Valdir Santana, da primeira até a 8ª temporada. Depois ele voltou na 15ª até a 18ª. Marge Simpson foi dublada por Selma Lopes, da primeira até a 8ª, da 13ª até a 24ª e 26ª, e daí em diante, inclusive o filme dos Simpsons. O Bart Simpson foi dublado por Peterson Adriano, da primeira até a 8ª temporada. E Lisa Simpson foi dublada por Nair Amorim, da primeira até a 8ª. O estúdio de dublagem foi o VTI Rio, da primeira à 14ª. Herbert Richard, 5 primeiros episódios da 15ª temporada. Audiocorp, do episódio 6 da 15ª à 17ª. E Audio News, da 18 em diante. Mas antes de falarmos, olha aqui, ó, Os Simpsons, a primeira temporada, lançada em 1989, e lá para os anos 2000, 2001, com o começo do DVD, o advento do DVD, mudando de VHS para esse novo formato, aí a Fox lançou vários boxes, eu tenho todos até a 13ª temporada. Mas olha, isso aqui eu consegui no Mercado Livre, foi em 2018, 2019, não lembro. Eu consegui esse DVD, ufa, que acho que nem vende mais, não sei. Se tiver, vocês comentem pra mim, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro episódio é chamado de O Prêmio de Natal. Ele passou no SBT, foi aí que eu comecei a conhecer a série. Lá no SBT, passava nas tardes, se eu não me engano, do SBT, depois do Cinema em Casa, não lembro. Então comecei a assistir, comecei a gostar e virei fã e fui crescendo e gostando, fui pra Globo depois. E eu continuei vendo e fã demais da série, eu acho muito legal, eu acho bem bolado o estilo que eles falam dos americanos, é muito bem bolada a história. O Homer, com certeza, é o meu personagem favorito, o Homer e o Bart. São os personagens favoritos, não tem pra ninguém. Não é à toa que episódios com eles dão mais audiência. Eu vou falar isso também mais pra frente, como que todos os personagens foram ganhando a simpatia do público. Mas o primeiro episódio conta ali que o Homer, a Marge ainda assistiu os filhos numa apresentação de Natal. A gente já conhece
o Bart, a Lisa. A gente lembrando a vocês que não foi o primeiro episódio feito, ele foi lançado porque estava na época de Natal e ele não apresenta seus personagens com muita coisa. Você já vê ali, já joga eles na sua frente, eu acho que foi até bem bolado também. Aí o Bart faz vergonha ali, cantando uma música, e depois a gente conhece lá eles na casa, a Marge escreve uma carta pro Papai Noel, fala do gato Bola de Neve que foi atropelado, fala do vovô, e aí eles até discutem ali, e aí o Bart fala que é uma tatuagem. Enquanto a Lisa quer um pônei, a Marge diz que todo ano ela pede aquele pônei, aí o Bart diz que quer uma tatuagem, aí eles não aceitam. E depois a gente também fica sabendo que o Homer não se dá muito bem com as cunhadas, a Patty e a Selma. Depois nós conhecemos o Ned Flanders, está mostrando uma iluminação pro Homer e ficou muito maneirótica. Olha, ficou maneirótico! Demais. No dia seguinte, o Homer fala que quer ver o dinheiro, onde que a Marge escondeu o dinheiro para fazerem as compras de Natal, a Marge escondeu no cabelo. E aí, lá no shopping, o Bart resolve fazer uma tatuagem com o nome mãe, só que fica em inglês, morte, sei lá. E ela não gosta muito, e aí o Bart tem que retirar. Para retirar a tatuagem é um dinheirão aí, e ela vai ter que usar o dinheiro do jarro. E está contando com o bônus de Natal do Homer. Só que o Sr. Burns cortou o bônus de Natal, e o Homer está contando com o dinheiro do jarro. Chegando em casa, o Homer fica sabendo que o Bart fez a tatuagem, gastaram todo o dinheiro do Natal. Só que aí ele não tem coragem de contar para a Marge que não tem mais dinheiro, que ele não vai receber nada. E é engraçado porque a Marge fica ali carícia na mão dele, para ele falar a verdade, e ele diz que vai fazer as compras de Natal. E aí no dia seguinte ele vai lá, compra uns presentes bem diferentes para as crianças, para economizar, e encontra o Flanders, aí a gente vê o Flanders cheio de presente. O Flanders, a família dele é tipicamente uma família bem tradicional americana, tanto que ele usa um suéter, bigode, exigindo respeito, que é um homem respeitado, um homem cristão, os filhos muito educados, muito diferente do Bart e da Lisa, a esposa bem devota ao marido, talvez um pouco diferente da Marge, que a Marge tem algumas coisas ali também, sai um pouco do estereótipo, mas é a família bem americana da época. Tem dinheiro para comemorar tudo, mas o Flanders não é uma pessoa ruim. Eu acho isso legal porque ele não fica aquele negócio de fazer inveja no Homer. E aí lá no bar, a gente conhece ali o parte do Moe, ali, o bar do Moe, ainda tem umas coisas ainda que estão fora do que a gente já está acostumado, cores do cabelo, as cores dos personagens, é engraçado também. E aí o Barney fala que tem um treinamento super, mega, cabuloso para ser Papai Noel. E o treinamento é esse aí, ó. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Voltando para casa cansado de um dia de treinamento pesado, que ele faz muita vergonha, outras cunhadas em casa, ele não gosta muito, e aí elas soltam um veneno lá que não tem árvore de Natal, e aí ele tem que pegar uma árvore de Natal, comprar. Todas as árvores muito caras, ele não tem dinheiro, então ele tem que invadir um lugar lá e roubar uma árvore, e aí depois elas criticam ele, porque tem a casa de passarinho, e estão sentindo cheiro de pólvora, o cara que atirou nele lá quando ele pegou a árvore e sumiu. E aí no dia seguinte lá, o Bart está no shopping com o Milhouse, a gente conhece basicamente ali rápido ali, alguns personagens, e o Bart vai lá no Papai Noel e arranca a barba dele e descobre que é o Homer. Aí o Homer conta tudo, aí o Bart no final fala a minha frase favorita. Quer saber, pai? Você deve nos amar muito para descer tão baixo. E aí ele recebe apenas 13 pratas lá, e ele fica com raiva, e o Barney diz que vai lá para a corrida de cachorro. Aí só que o ajudante de Papai Noel, que o Homer aposta todo o dinheiro, não ganha, e aí acaba ficando com um cachorro. Por isso que eu gosto, o Homer é meu personagem favorito. Ele é gordo, ele é feio, ele é careca, ele é burro, tem umas frases bem icônicas também, a gente vai vendo aí depois. Mas assim, ele tem um coração muito bom. E as ideias dele são completamente loucas, os pensamentos dele com relação a Deus, ele é meio ateu, sei lá, mais debocha também, mas vai pra igreja. Tem vários empregos, a gente vai vendo aí que o Homer já foi de tudo, até astronauta. Mas é um personagem muito engraçado. É a ironia que fazem com o jeito americano de ser, de alguns americanos, seja de vários estados, se é caipira, se é muito religioso, se é ateu. Eles procuram satirizar tudo ali. E tem sempre uma lição, todos os episódios tem uma lição no final, com a Marge, com o Homer, com a Lisa, questões familiares, de amizade, de religião. É bem legal, por isso que eu acho legal. Piadas no momento certo, pelo menos nos primeiros anos. Depois tem o episódio que o Bart troca de prova com o Martin, e aí acaba se transformando num gênio. O Homer e a Marge vão falar com o Skinner, a gente também conhece o diretor Skinner, que é um homem bem devoto à função, leva a sério a educação. É também um estereótipo bem legal de um reitor, ou de um diretor de um colégio primário, infantil. A gente vai ver isso ao longo. Eu não posso explicar muito nesse vídeo, não dá para explicar tanto detalhe dos personagens.
mas ao longo dá para explicar assim, para o vídeo não ficar muito longo também. Mas o Skinner é, como toda a série, uma sátira à educação nos Estados Unidos. Depois o Bart vai para uma escola de crianças superdotadas. A gente vê também ali que a casa, quando eles estão brincando ali no início, as cores, as paredes não são muito definidas ainda. Aquele rosa, que a gente já é acostumado àquele rosa bebê, sei lá, mais claro. Não está muito definido ainda as cores. E aí o Homer está todo orgulhoso. E aí o Bart não está entendendo nada do que estão falando ali. A professora faz paradoxo, faz umas piadas. Eu acho engraçado que o Bart tenta sair ali do jeito que dá. Isso é legal também, que mostra que o Homer e o Bart se aproximam, ficam mais amigos, porque o Bart não tem amigos na escola que ele está. Então ele vai buscar amizade no pai. Eles ficam amigos e ficam ali rindo da situação. E aí depois, no final, o Bart conta a verdade para o Homer. E aí faz um discurso lá, pô pai, se isso é tão ruim assim, isso nos aproximou. E no final o Homer faz a melhor coisa para mim, que é, eu vou te matar. E começa a correr atrás dele pela casa. E Ora, seu miserável! também o Bart passeio na escola, a gente conhece alguns personagens, as crianças, as gêmeas. Eles vão para a usina nuclear. E lá o Homer acaba fazendo besteira. A gente conhece também o Sr. Smithers, negro, que eu conheci ele já de outra cor, e aí você vê que ainda não estava uma coisa definida ainda. E aí as gêmeas ficam rindo lá do Homer, que ele faz uma besteira lá e é mandado embora. Aí o Homer perde o emprego, não consegue emprego nenhum, a Marge também volta a trabalhar, e tem a minha cena favorita do episódio, que é quando ele vai quebrar o porquinho do Bart. Ah, essa não. O que foi que eu fiz? Eu esmaguei o cofre de porquinho do meu filhinho e pra quê? Por uns míseros centavos. Nem o suficiente para comprar uma cerveja. Espera um pouco, deixa eu contar para ter certeza. Não dá mesmo. Depois, ele está desesperado lá, quando ele tenta tirar a própria vida. Ele questiona que não tinha nenhuma placa ali na rua e o carro quase bateu. E aí começa a fazer coisas boas pela cidade de Springfield. Começa a botar placas, a pedir para a prefeitura arrumar a rua. Se torna um homem influente, vamos dizer assim, um influencer. Um político, quase que um político. E aí é a vez dele bater de frente com a usina nuclear, poluição. E o Sr. Burns acaba chamando ele para conversar. E aí você vê a questão do, mais uma vez, o Homer querendo fazer o certo, só que ele tem que ter um emprego de volta, lutar pela família. Aí o Sr. Burns fala com ele, ó, te devolvo o emprego, mas você cancela esse negócio aí, você vai se tornar inspetor de segurança. Aí ele vai lá, sai, faz um discurso, acaba caindo do alto do prédio, carregado por todo mundo, e consegue o emprego de volta. E também tem um episódio muito legal, que é quando os Simpsons vão para uma festa da empresa na mansão do Sr. Burns. O Homer todo preocupado em manter a pose de família, de se dar bem com o Bart, de ser um pai carinhoso, para poder ter pontos com o chefe, leva uma gororoba lá, uma gelatina que todo mundo já levou, e aí a gente fica vendo o Sr. Burns, não sabe o nome de ninguém, aí o Bart começa a aprontar, e aí o Homer fica desesperado porque tem que ganhar o apoio do Sr. Burns. Depois tem uma cena lá muito engraçada lá, que ficam na corrida lá do saco, e aí quem tem que vencer é o Sr. Burns, e todo mundo fica evitando avançar, e o Bart começa a correr, o Homer consegue segurar o Bart, aí o Sr. Burns no final, hoje, dessa vez foi por pouco, e a Marge fica bêbada também. Depois o Homer fica muito triste, ao ver que a sua família é muito mal educada, e tem uma outra família muito educada, e aí tem uma cena muito legal que ele fica comparando o comportamento do Bart, da Lisa, com os filhos lá do outro casal, e aí o carro vai sendo levado e arrebatado, e o Homer vai pro inferno, os Simpsons ficam falando, vem Homer, entra no carro. E aí depois o Homer quer que eles façam uma terapia. Eles vão lá com o Dr. Morrow. Ou conseguem ajustar, ou tem o dobro do dinheiro devolvido. Aí o Homer vende a TV deles. Aí lá tem uma cena hilária que conseguem se entender. Tem a primeira aparição do Comichão e Coçadinha, né? Um gato e um rato, fazendo uma piada aí com os desenhos violentos que as crianças gostam. E aí o Homer vai lá com a família e eles são testados, e o teste é um fracasso. Tem uma cena hilária que é quando eles dão choque, quem apertar o botão dá choque no outro, e acaba não conseguindo, e aí o Dr. Marvin não consegue fazer nada e tem que devolver o dinheiro. Então a família conseguiu se unir ali e comprar uma TV. Acabaram conseguindo vencer lá as diferenças de cada um. Aí tem um episódio genial pra mim, que é Bart, o General. O que acontece? O Bart acaba arrumando problema com o Nelson Muds, e aí o Nelson vai bater nele, só que o Bart consegue dar um soco nele por acidente. Tem um episódio dele tentando lutar contra um valentão, e aí ele foge, aí o que acontece? A gente conhece também o vovô Simpson, o pai do Homer, que está num asilo, coitado, e ele leva ele até um homem chamado Herman, que é um veterano da guerra, tem um braço amputado. O Bart começa a montar um exército para enfrentar o Nelson. Oi, Nelson. E aí eles treinam, marcham, aí começam as referências que os Simpsons fizeram ao longo de todos esses anos, com filmes, séries, cenas icônicas,
Por exemplo, essa cena que eles estão marchando aí, treinando, é referência ao filme Patton, de 1970. Também tem Nascido para Matar, do Kubrick. Todos enfrentam Nelson, vencem e no final eles comemoram. E tem a outra cena lá que o menino beija a Lisa, que é referente ao fim da Segunda Guerra Mundial, o famoso beijo, todo mundo comemorando. E outra referência legal também aí. Aí tem um episódio com a Lisa, que ela tá meio triste. Isso que eu também acho legal, quando tem uma subtrama, que é o Homer tentando vencer o Bart num jogo de videogame. Inclusive os personagens, um parece com o Bart, o outro parece com o Homer. Quando a gente vê que a Lisa tá muito triste também, o Homer não gosta, claro, do barulho do saxofone, e aí ela conhece um personagem bem icônico, bem conhecido aí das primeiras temporadas, quem já conhece, que é o Murphy Gengivas Sangrentas. Nem chamam ele assim, eu peguei mais a referência quando ele aparece lá na 6ª temporada, então eu vou chamar ele de Murphy Gengivas Sangrentas. Aí ajuda ela a tocar saxofone, ela gosta de jazz. O Homer vai a um fliperama treinar o jogo para vencer o Bart, e a Marge começa a entender que a filha fica triste, que a filha tem problema, também uma cena bem legal. Depois o Homer vence o Bart no final, só que antes a Marge liga a TV para falar da Lisa, para eles irem dar força para ela, assistirem o show de jazz lá, dar uma força para ela não ficar triste. Quer dizer, a música alegrou a Lisa. E a família dá força para ela, dá forças pro sonho dela, mesmo não gostando que o negócio do Homer é mais violência, é mais corrida de carro, não é museu. Tem um episódio também que o Homer fica com inveja do furgão do Flanders, e só resolve comprar só compra um bem sem vergonha, e aí eles partem num passeio, e aí dá tudo errado, porque eles acabam se perdendo na floresta, o furgão é destruído, eles ficam perdidos, o Homer e o Bart ficam pelados na selva, e depois um urso leva a Meg, a Marge e a Lisa estão muito de boas ali, o Homer, que queria fazer um passeio diferente com a família, acaba se dando muito mal, é atacado por bichos. E aí depois é uma cena bem legal que ele se embaralha todo ali com lama, com abelhas, e aí alguém tira foto dele e acha que ele é o elo perdido. Aí ele vai parar na imprensa, aí a Marge vê depois que é o marido dela, diz que é casada com ele, aí fala uma mulher casada com o elo perdido. Ela já tinha falado que ele não é nenhum elo perdido, mas a imprensa fica mostrando cada vez mais por cima, fazendo escândalo, fazendo sensacionalismo. E aí também outra sátira à imprensa, como que ela faz algumas vezes também quando ela quer repercutir uma história, quando ela se prende a uma situação só. É interessante. Estamos conversados, doutora? Boa noite, Batman. Depois o Homer e o Bart encontram a Meg, o Homer é caçado, depois ele é testado por cientistas e as provas são inconclusivas, ninguém entende o Homer, ou seja, ele é um elo perdido mesmo. O Bart e o Homer são caçados por pessoas, ele está com a cabeça de uma estátua, ninguém entende. É o fundador da cidade, o Zebediah Springfield, que é um homem muito idolatrado, quase um santo na cidade. E aí depois o Bart diz que vai explicar o que aconteceu. E vê ali como que os Simpsons adoram ir para a igreja, o Homer principalmente, tá nem prestando atenção no sermão do pastor lá. E aí o pastor fala de um ídolo falso, que é o futebol, fica aquela coisa ali de que muitos homens deixam de ir para a igreja para verem futebol, ou para jogar futebol, e dá aquele berro na igreja lá. E aí o Bart se junta com o Jimbo e seus comparsas. A gente conhece ali uns garotos bem estranhos, que gostam de roubar, entram de penetra no cinema. Conhecemos o fundador, uma estátua do Zebediah. Bart diz que pode arrancar a cabeça dele. E aí o Jimbo desafia ele a fazer alguma coisa. Aí o Bart decide, sem falar com eles, após eles caírem zoando ele, serrar a cabeça. Tem outra referência também, que é ao Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola, filme de 1972. Quando o Bart tá com a cabeça do lado ali. Outra referência aí clássica. E aí depois a cidade fica bem chocada com tudo que aconteceu. Aí o Jimbo fala, se essa pessoa aparecesse aqui, eu ia dar uma surra nele. Aí o Bart esconde, não sabe o que fazer, só pode contar com o pai. Aí depois o Homer que ajuda ele a levar a polícia, explicar tudo, só que as pessoas cercam eles correm. Aí você vê que o Homer consegue explicar tudo com o Bart e bota a cabeça no lugar. E aí você vê que as pessoas idolatram muito a estátua. Tem uma coisa ali porque é o fundador, também deve ser outra crítica também. Outra coisa que é do americano, que é ser patriota, que é acreditar nos seus valores, pode ser isso também. Depois é o aniversário da Marge, só que o Homer não sabe nem o que vai dar de presente para ela, e aí acaba dando uma bola de boliche que ainda estraga o bolo, e a Marge fica bem chateada. A gente vê o quão mau marido ele é, a gente vê nesse momento aí quanto que ele é egoísta. E aí depois a Marge decide que vai jogar boliche, o Homer não entende, acha que ela tá fazendo por vingança, ela diz que vai aprender de qualquer jeito, já que ele deu a bola de boliche, que por acaso tem o nome dele, não dela. E aí ela conhece um homem lá, todo se querendo, todo cheio de charme, que é o Jack. E aí ele ensina ela a jogar boliche. Aí o Homer tá cuidando dos filhos, acaba tendo que cuidar deles, uma coisa bem engraçada porque eles fazem pizza, e acha que é só um dia.
que vai cuidar dos filhos, diz que é muito fácil. É toda a ironia do Homer. Depois a Marge está lá no jogo e o Jack acaba caindo em cima dela, ela fica meio dividida. A Lisa e o Bart começam a achar que os pais vão se separar, o Bart não acredita muito, a Lisa diz que eles estão passando por todas as etapas de divórcio. Depois ele acredita que vão se separar. A Marge e o Jack saem juntos e aí conhecemos também a fofoqueira, que é a mulher do pastor, a Helen. E depois a Marge até começa a ter sonhos com o Jack, dançando com ele. O Homer está desanimado, tenta se aproximar dela, mas não consegue. Aí a Marge fica na dúvida para qual lugar que ela vai, se vai se encontrar com o Jack ou se vai para a usina. Aí ela decide ir para a usina, e aí o Homer sai com ela, carregando ela no colo, uma cena bem legal, que faz referência a outro filme, Força do Destino, de 1982, com Richard Gere e Debra Winger. Tem episódio também que o Homer vai sair na noite de folga dele, a despedida de solteiro. Aí acaba que a Marge, o Bart e a Lisa vão para o mesmo lugar. O Bart compra uma câmera pela internet, fotográfica, e acaba fotografando o pai dançando lá com uma dançarina do ventre. E a foto acaba se espalhando, eles tiram xerox e a foto começa a ganhar força, a Marge fica sabendo e expulsa o Homer de casa. Ele pede perdão, mas ela não volta atrás, e aí ela fala com ele: olha, Homer, você vai ter que levar o Bart para conhecer essa moça e dizer que as mulheres não são objetos. Só que quando o Homer vai nessa empreitada de encontrar novamente essa dançarina, ele leva o Bart para vários lugares assim, que não é para a criança estar. Então é muito engraçado. E ele fica ligando pra Marge: ó, eu vou estar pra tal lugar, eu não tô achando a mulher aqui, e não sei o quê. E o Bart acaba vendo aquilo ali. Outra coisa engraçada aí, que tá nas entrelinhas ali, do moralismo da família americana, pode ser. E aí o Homer vai parar sem querer numa jaula com aquela dançarina do ventre, e acaba aparecendo no espetáculo, e a Marge tá bem lá na plateia, por acaso, não sei porquê também. E aí ele faz um mega discurso lá, que as mulheres devem ser tratadas como mulheres, sem objeto, e todo mundo lá, até um homem fica falando: olha, essa é minha filha, ela tem um sorriso bonito, não sei o que, minha sobrinha, tal. A moral da história tá aí. Aí também o Homer se machuca lá, fica deitado, só que o Bart acaba perguntando alguma coisa com a mãe do diretor Skinner, e aí o Skinner sugere que ele vá para a França fazer o intercâmbio. Aí ele vai para lá, só que não se dá muito bem, vem um menino para cá chamado Adil, que fica com os Simpsons, todo educado, menino, só que ele tem coisas estranhas, alguma ligação com alguma terrorista lá de onde é. E aí o Bart dorme no chão quando chega na França, passa um perrengue lá, e o Adil é chamado de Pardal, um código lá secreto, alguma coisa, e o Homer fica passando informações para ele do plutônio, coisas da usina nuclear, projetos, e o menino é claramente um terrorista, sei lá o quê, e o Homer todo inocente com ele, porque pegou afeição pelo menino. Aí o Bart depois consegue explicar que os homens maltratavam ele, e aí ele é trazido de volta. Aí a SWAT aparece na casa lá do Homer procurando o menino, e o Homer todo inocente, sem saber o que está acontecendo. Aí o Adil é pego e aí se despede dos Simpsons. Aí o Bart volta, e o Homer fala: não, eu vou passar uns projetos para ele depois. Todo inocente o Homer, cara. E aí quando o Bart está voltando para casa, a gente vê a Maggie com um balão vermelho ali. É outra referência ao filme Balão Vermelho, de 1956. Foram buscar longe, hein? Caramba! Um episódio muito legal, que o Crush é acusado de assalto. Por acaso o Homer é testemunha principal. Nós conhecemos o Sideshow Bob, finalmente um grande vilão aí, um antagonista do Bart Simpson. Então ele acaba indo preso, e aí o Sideshow Bob consegue. Ele era um secundário, um personagem secundário do show do Crush, e acaba ao status de apresentador oficial, substituindo o Crush. E é engraçado que o Crush é condenado, a mídia cai em cima, ninguém acredita, o Bart chega a acreditar, mas depois, por um detalhe, ele começa a acreditar que o Crush é inocente, por causa do negócio do marca-passo, o Crush foi enganado, e a Lisa ajuda ele, os dois se juntam como detetives. Aí o Homer, no julgamento, condena o Crush, mas voltando, o que acontece? A Selma e a Pat queriam mostrar slides das férias delas, e é muito chato mesmo ficar olhando, foto por foto, elas mostram tudo que elas fazem, até quando chega o correio, quando elas voltam das férias. E o Homer foi lá na loja do Apu comprar algumas coisas, e ele acaba confessando que não queria estar com as cunhadas, e por acaso a notícia, o que ele fala sai no noticiário. E aí o Bart e a Lisa começam a investigar o que aconteceu. Aí, meus amigos, quando eles estão no show do Sideshow Bob, o Bart fala do Crush, alguma coisa lá, só que o Sideshow Bob, ao falar calçar os sapatos do Crush, dá um estalo na cabeça do Bart, e ele acusa ali, chega à conclusão que foi o Sideshow Bob que armou tudo, porque ele tem um pé gigante, e aí ele é preso, e o Crush depois agradece ao Bart. E é engraçado que no final o guarda Eagle só pede desculpas, e o Crush só fica: só quem acreditou em mim foi o Bart. E aí, encerrando o episódio final da temporada,
que a Marge acaba falando do casamento na rádio, o Homer fica chateado, e os dois estão numa crise ali, e eles decidem apimentar um pouco a relação, e do jantar juntos, sair sem as crianças. Só que a babá que fica tomando conta do Bart e da Lisa, nenhuma babá mais quer tomar conta deles, e a agência acaba mandando uma bem esquisita. E aí o Homer e a Marge se divertem no jantar, aí o Bart e a Lisa veem no noticiário que ela é perigosa, que ela é procurada, eles fogem dela, ela vai procurar pelo Bart no porão, e é uma referência ao filme O Mensageiro do Diabo, de 1955. O Homer e a Marge curtem um motelzinho lá, só que o Bart e a Lisa conseguem derrubar a babá. Acaba que quando a Marge e o Homer voltam, a babá tá amarrada e o Homer pensa que foram os filhos que aprontaram com ela e acabam soltando a mulher. E a polícia já estava indo para lá prender. E o Homer vira motivo de chacota, porque acabou deixando a mulher escapar. É isso aí, gente. A primeira temporada dos Simpsons fez sucesso, ganhou vários prêmios e aí se tornou esse fenômeno na época. Até hoje ainda fala um pouco, tem várias referências aí. Uma das coisas que o Matt Groening falava é quando as pessoas vissem aquele amarelo, quando estivesse zapeando os canais, ia parar, ia chamar a atenção e iam ficar assistindo. Pessoal, deixa um like aí se você gostou do vídeo. Não esquece de comentar alguma coisa aí. Não esquece de assinar o canal mais uma vez. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Eu vou lá, pessoal. Um abraço e fui! The Simpsons.